Eu vi que ele estava precisando de ajuda, né? Eu olhei assim para ele, tive aquele, sabe, aquela coisa assim. Olhei para ele assim, senti desprezo. E Deus viu. Deus viu e não gostou. Quando foi com 20 dias, eu comecei a passar mal. De repente, comecei a sentir a boca adormecendo, como se eu tivesse xilocaína na boca, sabe? Adormecendo no domingo. Quando foi na segunda tardezinha, começou a adormecer tudo. Aí entortou o olho, o queixo caiu aqui para baixo. O olho, os dois olhos virou. Que estava à esquerda vinha para a direita. Eu comecei a perder coordenação motora, um princípio de AVC. Resumindo, trabalho com tantas mulheres na palestra, a gente prega em vários lugares, reunião de mulheres 500, 800 mulheres. Mas quando eu precisei, não tinha nenhuma que podia vir me cuidar de mim. Meu Deus. Deus não deixou. Quem cuidou de mim? Ele? Ele. Ele que veio cuidar? Ele que estava dentro de casa cuidando de mim. Eu sentia aquele mau cheiro, aquela coisa. Na hora que eu disse, eu estou me sentindo podre, é como se Deus chegasse pertinho de mim. E Deus dissesse assim, você tá o quê, Fabiana? Repete. Meu Por quê? Deus. Porque quando eu olhei para ele, eu pensei, tá podre. Aí Deus muda o quadro, coloca eu na mesma situação e diz assim, você tá o quê, Fabiana? Tá vendo aquela cruz? Tá vendo aquele sangue vertido naquela cruz do Calvário? Ele é tão dependente de mim quanto você é. Quem você pensa que é para desprezar aquele que eu escolhi? Graças a Deus. Estamos felizes porque esse eterno Deus continua trabalhando em nós e através de nós, levando a todos vocês mais uma história, mais um testemunho. Sejam todos muito bem-vindos comigo, Zilda Araújo, no Resgatando Valores. Minha convidada, uma ilustre mulher de Deus que veio para brilhantar, claro, com a ajuda do Espírito Santo, veio aqui da cidade de Taubaté. A história dela é uma história, assim, emocionante. Parece que é um romance, mas vocês vão entender o que Jesus fez dentro do casamento dela. Satanás fez de tudo para destruir, porque ele é considerado como aquele ladrão que vem por trás para matar, roubar e destruir. A ação dele é essa. Só que Cristo, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Quando o inimigo toca no casamento, automaticamente ele destrói a família, inclusive os filhos que ficam, né? Não existe ex-pai, ex-mãe, existe ex-mulher, ex-marido, e os filhos ficam ali sem aquela base, sem aquela estrutura familiar. Então, quando Satanás ele entra para desfazer a família, a casa se abala. Só que Deus, vendo do céu, teve misericórdia e ajudou essa amada a dar a volta por cima e ela conseguiu em Deus restituir o casamento. Não com as forças delas, foi com a força do Senhor. Ela é esposa do presbítero Anderson, muito obrigado, meu irmão, que permitiu ela estar comigo aqui nesta tarde. Ela está acompanhada, gente, da irmã gêmeas dela, a nossa amada irmã Fábia, que já esteve comigo aqui também, contando o testemunho, e hoje ela tem a alegria de estar ali. A senhora é muito bem-vinda, amo a vida da senhora, tá bom? E trouxe essa preciosa para contar também aqui o testemunho dela. Ela é mãe de 3 filhos e avó de uma netinha. Ai, nasceu ontem essa netinha dela. Que Deus abençoe poderosamente essa família. Ela congrega na Assembleia de Deus de Taubaté. Sobre a responsabilidade do pastor local, pastor Abraão e a pastora Rúbia. Um abraço a toda a igreja aí, aonde o pastor Abraão, a pastora Rúbia cuidam dessas ovelhas. E também o pastor presidente dela, pastor Luiz Francisco, e a pastora Zilda Antunes, um beijo grande para toda essa congregação e que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês.
Não fique só me vendo, me olhando ou me ouvindo. Por favor, faça-me uma gentileza. Se inscreva no canal Resgatando Valores, comente, compartilhe e manda para mais pessoas. Quanto mais pessoas comentarem, clicarem, dando ali seu joinha, o YouTube entende que o nosso trabalho é um trabalho feito com muita excelência, então é eles que entregam. E o nosso intuito é divulgar a poderosa palavra de Deus e alcançar o maior número de pessoas possíveis para o reino do Senhor, mostrando e provando através das histórias e testemunho que de fato esse Cristo continua trabalhando, fazendo milagres, prodígios e maravilhas na vida de todos que acreditam. Um pouquinho antes de eu passar a fala à missionária Fabiana, que está comigo, eu quero agradecer carinhosamente os meus patrocinadores. Eu quero agradecer ao Wilma Oliveira, que cuida do meu cabelo. Muito obrigada, minha amiga, por me patrocinar, cuidar de mim, zelar de mim. Obrigada a Cacau Garcia e toda a sua equipe, que cuida das minhas unhas. Um beijo grande para todas vocês aí. E também a revista Outdoor Regional, que é uma revista com muitas informações aqui da cidade de Boituva e região. Nós temos uma coluna aqui do Resgatando Valores e aqui tem todas as informações e endereço também dos lugares aqui da cidade de Boituva. Acessa, que é grátis, o Facebook deles. Um abraço a todos os meninos da revista Outdoor Regional. Missionária Fabiana Bezerra de Oliveira. Quero que a senhora fique muito à vontade. A senhora está à vontade? Estou muito à vontade. Ah, pois então derrama com muita propriedade aí. Eu sei que a história da senhora é bem impactante, né? É a restauração do seu casamento, onde tinha tudo para ter desistido, mas a senhora foi obediente. Testemunha dela, ela que vai contar. Mas é para que eles, né, os nossos ouvintes saibam também que a gente entende quem vem aqui contar os seus testemunhos, a gente já sabe mais ou menos da onde as pessoas vão partir, né, para contar o testemunho. Sim. Quiserem um pouquinho da sua infância, querer contar um pouquinho da sua trajetória, a mesa é tua, o tempo é seu e todo o tempo que a senhora precisar, tá bom? Muito obrigada, abençoada. Eu, primeiro que tudo, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa Amém. de estar junto com essa mulher chiquetosa, linda, que eu tive o privilégio, né, de conhecer, acompanhando a minha irmã Fábia, e também contando um pouco, né, daquilo que Deus faz na nossa vida. Glória a Deus. Os planos de Deus, eles são bem diferentes daquilo que nós pensamos. É verdade. Não imaginava eu um dia estar aqui, para contar das grandezas do Senhor. Quero deixar apenas aqui um versículo em Ageu, capítulo 2, e o verso 9 diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E esse versículo, ele se baseia muito, né, na minha história. Hoje eu posso dizer que eu vivo a glória da segunda casa. Eu sou filha, sou gêmea, né, na casa de vários filhos homens. Minha mãe teve vários filhos homens e veio eu e a minha irmã Fábia, né, onde ali Deus, ele encontrou a minha irmã através de todo o processo de espiritismo, né, o Senhor alcançou ela. Desde criança a gente não tinha muito uma convivência de uma infância normal de criança, né? Porque ela tinha os problemas, a gente não entendia o que era, mas crescemos. Esses problemas era o que ela contou. É o que ela contou no testemunho. Os espíritos Isso. que visitavam ela e falavam com ela, Isso. Então ela era bem diferente de mim. É. Eu, porém, era aquela criança que eu queria brincar, que eu queria, né, ter liberdade de criança. Era mais leve. É, normal. E com isso a gente cresceu em um ambiente difícil, né? Um ambiente assim de muita briga, bebida. E meu pai, ele era muito assim ciumento. Meu pai, ele era muito de cercar, modo de dizer. A gente ia para a escola, meu pai mandava um dos filhos ir levar para a escola. Ah, ele era muito protetor. Isso, levar para a escola e trazer. Então eu cresci desse jeito. Eu não tinha muito liberdade de ir para uma festa, de estar com as amigas, porque meu pai, ele mandava ir atrás.
Com a minha irmã ele não se preocupava tanto porque ela vivia aquele mundinho, né? Aquela situação dentro do espiritismo, então era dentro de um terreiro. E eu não, eu era assim, tinha que ter cuidado. A senhora não tinha curiosidade de entender esses espíritos que falava com a sua irmã? Não, eu não Não? tinha tanta curiosidade, porque eu entendia que era ela, que era algo dela, que era A normal. escolhida era ela. Que Ah, era tá. algo normal, né? A gente achava que era aquilo ali. Porém, por essa, por esse cuidado, por esse zelo que meu pai tinha excessivo, aquilo ali me deixava um pouco chateada, triste, porque eu não podia ter uma liberdade como outras jovens tinham. Então, meu pai, ele era muito difícil e batia, Ele né? batia? Batia em É. mim, porque eu também era arteira, né? Eu queria sair, eu queria ir brincar, eu queria. Então, quanto mais proíbe, é pior, né? Então, eu, quando tinha oportunidade de sair. E com isso, eu fui crescendo a minha adolescência dessa forma, chegando ao ponto de 15 anos eu casar, Com 15 anos. 15 anos, porque eu queria sair de casa. Queria sair desse ambiente que a controlava em Isso. tudo. Eu queria sair de casa, houve uma situação bem difícil, e eu disse assim, eu tenho que sair de casa. Até que teve um corajoso, na época, que foi meu primeiro, sou viúva do primeiro casamento, casei com ele, 15 anos. Por isso que eu não vi a transformação da Fábia, eu só fiquei sabendo, eu já estava em São Paulo, quando ela aceitou Jesus a primeira vez. Então, eu já estava casada, não foi um casamento fácil, foi muito difícil, porque assim, meu marido não conhecia Jesus, conheci também bebendo, gostava de farra, e com isso assim, tive aquela vida bem difícil, aquele casamento bem difícil. Ele batia em mim, então foi aquela batia na situação, bater em mim. senhora? Foi uma situação assim, bem delicada E a senhora veio para São Paulo? com ele. Eu vim para São Paulo. Casou e veio para Casei São e vim Paulo. embora para São Paulo. Aí aqui não tinha família. Não, a gente tinha minha tia, né? Mas a gente veio para São Paulo porque ele veio primeiro para trabalhar e com isso eu vim junto. Certo. Aí nesse meio tempo, 2 anos mais ou menos, a Fábia, Jesus encontra a Fábia. E é quando a primeira vez ela vai fazer, né? Ela vai testemunhar em São Paulo e ela vai em casa me buscar. Ela vai em casa me buscar. E justo no dia que ela vai me buscar, eu estava bem machucada. Estava bem machucada. E Deus falou para ela, vai e pega a tua. E eu achava que ele não ia deixar eu ir para Ubatuba, onde ela ia fazer um trabalho. Mas ele deixou. Por incrível que pareça, quando ele chegou, ele trabalhava fazendo entrega em caminhão. E ela chegou, ela disse, eu vou esperar ele chegar, porque você vai comigo. Pela primeira vez, a gente teve um contato assim de carinho, porque ela chegou perto de mim e ela me viu machucada e ela falou assim para mim, olha o que Jesus fez na minha vida. Olha a mudança que Jesus fez na minha vida. E ele pode fazer na sua. Ele pode mudar a tua história. E eu fui com ela para Ubatuba, ele chegou, né, do trabalho, tal. Aí ela disse, não se preocupe não, porque eu vou esperar ele chegar. E ela disse, olha, ela vai comigo, vai passar esses dias lá em Ubatuba e depois ela vai vir embora. Eu olhei para ele, eu querendo relutar, dizer que não, né, porque eu tava com medo. Aí ele falou assim para mim, você vai, mas você volta, né? Eu disse, volto. Eu volto. Aí ele disse, eu vou ali tirar um dinheiro para você ir. E ele foi, eu morava em Sapopemba na época, né? A gente fomos para... Eu vim com ela para Ubatuba e foi onde eu conheci Jesus a primeira vez. Conheci Jesus ali, através dela. Depois de 12 dias que estava em Ubatuba, fumava, bebia muito, mas eu estava na casa de crente, estava junto com ela, não podia estar fumando, né? E ali fui vendo o trabalho dos crentes, não entendia muito, mas fui vendo, né, a forma que Deus estava trabalhando na vida dela. Que foi a forma que Deus me quebrou. Porque eu falei que eu ia tirar ela da igreja e, no fim, ela que me carregou, me levou para a igreja. A senhora voltou com ela na intenção de tirá-la da igreja? Não, antes, quando eu fiquei sabendo que ela era crente, eu falei, eu vou lá em Pernambuco para arrancar ela da igreja, né? Só que aí, quando ela veio fazer missão a primeira vez em Pernambuco, em São Paulo, aí ela passou lá para me buscar. Sim, sim. E no que ela passou para me levar junto, porque Deus falou para ela que era para ela passar e pegar, foi onde ela me encontrou machucada.
Foi aonde eu vi a transformação. Pela primeira vez eu vi ela crente, assim, diferente daquela Fábia que eu conhecia. E foi a primeira vez que a gente teve um contato de carinho, onde ela foi falar assim, olha o que Deus fez na minha vida. Ele pode fazer na sua. Fui para Ubatuba com ela, 12 dias, aí aceitei Jesus lá. Quando eu volto de lá, eu já volto crente. Então, eu já não posso brigar mais. Eu tinha que me segurar, porque era uma vida bem difícil. Eu e meu A senhora esposo, também era brava? muito. É. Porque a gente que nasce num lar onde só tem homens, onde era só briga, você é acostumado a entrar em briga, aquela coisa toda. Né? Então a gente tinha isso, já era Não tem no sangue. dificuldade, né, de É, relutar. já era aquela coisa, né, bem difícil. Aí fui com ela, aceitei Jesus. Quando eu voltei, já voltei crente, serva do Senhor, tipo assim, né? Conhecendo Cristo pela primeira vez. Não conhecia muito, mas eu falei, vou procurar uma igreja. Então, por várias vezes, o meu marido, né, que faleceu, ele aprontava, mas eu dizia, eu sou crente. E orava para Deus salvar a vida dele. Mas ele nunca quis compromisso com o Senhor. Nunca quis. Chegou um ponto que nós viemos separar, né? Nós nos separamos. Ele ia me buscar na porta da igreja, batia na frente dos irmãos. E era aquela luta. E um dia Deus usou a esposa do pastor e falou assim para mim, olha, irmã Fabiana, eu vejo você num vento muito forte. E esse vento, ele vem. E eu vejo uma coluna de ferro e essa coluna vai envergar. E eu não entendi na época, porque eu fiquei brava. Porque eu falei assim, como? Eu já estou no vento. Ele vai me buscar na porta da igreja. Olha o que eu estou passando. E a mulher do pastor, né, no caso, a minha vem profetizar que eu estou no vento. Eu não dei ouvido a ela. Talvez, se eu tivesse dado ouvido, as coisas fossem bem diferentes. Né? Mas eu não dei ouvido, eu não gostei da forma em que ela falou. Sabe por quê? Porque, às vezes, a pessoa nos conhece, Deus está usando, e às vezes não é porque me conhece, é porque está vendo o que eu passo. Então, eu não quis dar ouvido. E com essa situação, na época, veio um vento muito forte. Né? Peguei ele com outra pessoa e me revoltei. E não prestou, a situação foi bem delicada. Foi aonde a gente nos separamos. Nós nos separamos e ali eu comecei a beber, comecei a sair, comecei a me envolver com amizades. Você entregou de novo para o mundo. Isso, saí, tipo assim, que Deus é esse? Que fez a mudança na vida da minha irmã e agora chega na minha e olha a situação que eu tô. Então eu me revoltei, eu não queria saber de crente, eu não queria saber de ninguém falando de Deus para mim. E com isso eu fiquei 4 anos nessa vida, sabe, sem rumo, sem prazer na vida e vivendo, porque eu tinha meus 2 filhos, tinha que cuidar deles, né? Tinha que estar ali lutando por eles, até que uma hora Deus foi fechando o cerco. Deus foi fechando o cerco em São Paulo, aí eu fiquei grávida do meu 3º filho e começou a vir alguns problemas devido à bebida, devido aos vícios. Aí foi aonde eu fui para Pernambuco. Foi aonde eu abri de muita coisa em São Paulo e fui para Pernambuco. Chegando em Pernambuco, né, já estava com a barrigona, chegando lá, não queria saber de Jesus, e a Fábio em oração, já tinha casa de recuperação, ela já trabalhava, e começou a me envolver na casa de recuperação. Para quê? Para achar uma forma para eu deixar de dar trabalho, não só para ela, como também para minha mãe e para os meus irmãos, porque era terrível. Eu chegava e eu dizia para ela, ó, toma conta dos meninos aí, eu estou saindo. E eu saía da quinta, chegava na segunda, Meu e Deus. a vida era assim. Até que Deus, né, preparou, eu fui tendo a gravidez complicada do meu 3º filho, e Deus preparou o que é meu esposo hoje, trabalhava com a irmã Fábia. Ele já trabalhava na casa de recuperação. E quando Deus deu ele, eu não acreditava. Não. Porque eu dizia assim, né? Ele, por ser mais novo do que eu com 2 filhos. Agora já estava ganhando o 3º. E meus irmãos tudo colocava, sabe, tipo assim, fé, porque ele falou para minha irmã, né, que estava surgindo um sentimento e que Deus tinha um propósito. E eu ficava assim, mas como, né? Ele é muito novo, eu não quero, eu já estava viúva. Nesse meio tempo, meu esposo, ele faleceu,
na represa do Guarapiranga. É. Ele faleceu afogado, né, lá. E eu estava lá, aí ele começou a orar, pedir a Deus assim, né? A Fábia entrando em propósito de oração, com a casa de recuperação, para que o Senhor viesse me resgatar, para que Deus viesse me tirar dessa vida. Porque eu sofria minha mãe, sofria meus filhos, sofria ela, porque por muitas vezes a gente brigava, eu bebia, eu aprontava, e eu chegava na casa dela. Quantas vezes eu chegava na casa dela quebrando a Meu porta, Deus. tudo. Revoltada, Revoltada. né? Eu tinha E raiva de tudo e de grávida todos. também, né, agora? De tudo e de todos eu tinha raiva. Eu não queria que. Porque eu culpava muita gente. Na realidade, eu procurava muitos culpados. Dizer assim: se eu tivesse tido uma infância normal, se eu tivesse tido um pai que me apoiasse, se eu tivesse tido, assim, uma como é que se diz? Uma caminhada diferente. Eu não estava na vida que eu estava hoje. Eu não tinha casado novo, eu não tinha passado por tudo que eu passei. Só vivia pensando no passado, né? Isso. Aí eu achava que não tinha mais chance para mim, Esperança. né? Até que um dia eu cheguei na casa dela e foi uma briga muito feia com nós duas, né? A gente os dois pegou, eu fui para cima dela, aí ela disse assim: Deus, faz alguma coisa. Ou o Senhor salva e leva, ou o Senhor transforma. E glória a Deus que Jesus transformou, Glória né? a Deus. Uhum. Tô aqui contando história. Sim. Glória a Deus. E o Senhor, ele é tão bom que aí Deus preparou meu esposo, isso no ano de 2000. Ele preparou ele, porque Deus sabia que eu precisava ter alguém ali, naquele momento. E olha, ele me viu num tempo doido, num tempo dando trabalho. Quantas vezes ele chegava e ele encontrava em alguns lugares e ele falava para a Fábia: Irmã Fábia, a sua irmã está em tal lugar, assim, assim. E ela dizia: antes eu não posso ir junto com você, porque ela não quer nem saber de você perto. Mas mesmo assim, ele cuidando de longe. Cuidava de longe. Aí um dia eu cheguei na minha mãe, meu filho do meio estava com bronquite. E ele estava com muita crise. E eu cheguei e de repente ela falou assim para mim: olha, o irmão Anderson levou o Fábio no médico. Aí eu: como que a senhora mandou ele levar? Eu quero que ele defina meu filho, porque se ele definar meu filho, ele vai ter que me dar um igualzinho. Eu brava, né? Porque ela tinha deixado ele levar pro médico. Só que eu não estava em casa. Tipo, eu estava na bagunça, eu estava com as amigas, bebendo, farrando, andando. Aí eu chego em casa, o menino doente, e ele chegou justo perto da minha mãe, meu filho vomitando. Ele pegou e disse: estou levando ele pro médico. De repente, quando eu olho assim para a porta, ele chega com o menino no colo. Quando ele chega com o menino no colo, todo vomitado. Eu olhei aquilo ali, aquilo me chamou a atenção, mas fiquei quieta. Aquilo me chamou a atenção, olhei assim. Mas sabe quando você vê alguém cuidando do que é teu, que era para você cuidar, e de repente você vê ele cuidar? Aí casamos, né? Ali terminou Deus fazendo obra na minha vida, vim para Jesus, ganhei meu filho, e ele falou: se o senhor está me dando ela e a família, eu quero cuidar desde pequeno. Registrou meu filho no nome dele, e igualzinho, nunca vi, parece ser sangue, os dois. Então, aí eu comecei a trabalhar e ele ficava com as crianças, me ajudou a criar os meus filhos. E assim a gente ficamos, até 2009, até 2007, a gente estava em Indaiatuba. Morando em Indaiatuba, de São Paulo, de Pernambuco, viemos para Indaiatuba, que a mãe dele, os pais residiam em Indaiatuba. Aí a Fábia veio para Taubaté, tinha casa de recuperação aqui e precisava de um técnico de dependência química. Tinha um especialista na clínica. Aí foi aonde a gente saiu de Indaiatuba e viemos para Taubaté, para ele trabalhar junto com ela aqui em Taubaté. Resumindo, a Fábia vai embora para Pernambuco para cuidar do marido, né, por causa da enfermidade, e a gente permanecemos em Taubaté. Até 2014, a nossa vida era uma vida tranquila. Trabalhávamos na igreja, trabalhávamos na obra, meus filhos crescendo dentro da igreja, grupo de jovens, meninos de Bíblia, sabe, que conhece. A gente sempre ensinou ali o caminho. E ele surgiu o desejo, né, em 2010, dele fazer a faculdade de psicologia, para justamente trabalhar na área que ele já atuava, que é dentro de clínica com dependente químico.
E ele falou assim que queria fazer psicologia, dei maior apoio. Se no começo fiquei meio assim, né? Uhum. Mas dando apoio, a gente limpava a igreja, eu fazia, né, a parte da limpeza na igreja, tudo que vinha ajudava. E enquanto isso, ele fazendo faculdade e fazendo os cursos. Quantas vezes ele vinha para São Paulo para fazer o curso? A gente, na época era Orkut, a gente muitas vezes passava a noite conversando porque não tinha hotel, não tinha como pagar um hotel, e ele Sim. passava a noite na rodoviária do Tietê para no outro dia ir voltar para concluir o curso, que às vezes era 2, 3 dias esses cursos, e fazendo faculdade. Quando foi 2014, ele concluiu a faculdade, né? E já no finalzinho da faculdade, ele começou a mudar. As coisas em casa começaram a mudar. Já não tinha mais diálogo, já não tinha mais. Era como se eu já não falasse a mesma língua, sabe? Eu já me sentia mais chucra, tipo, ele tem um grau de escolaridade diferente, o papo é outro, sabe quando você Uhum, vai. uhum, uhum. Você vai percebendo que as coisas vão mudando A dentro de senhora foi casa. ficando para trás também. Isso. Uhum. E as coisas foram mudando. E às vezes eu queria cobrar, eu ia falar, e ele falava que era coisa da minha cabeça. Eu dizia, não, você está diferente. Você está diferente. Você está mudando. Eu percebi em 2014 que todo ano, final do ano, ele era conselheiro tutelar na época também. Todo ano final do ano, a gente viajava. Vinha para casa da mãe dele. Em 2014, não deu. Ele disse, não, não vou. E já vinha algumas coisas estranhas. Uhum. Porque a primeira coisa que acontece é o diálogo. Ele já começa a parar. Quando o casamento ele vai ficando desgastado, quando o casamento ele vai cair numa rotina, quando já não anda mais na mesma igualdade, nada tá bom, sabe? Então você não tem mais aquela intimidade, não tem mais aquele companheirismo. E as coisas começaram a mudar. Começou a mudar, a gente estava dirigindo igreja, depois ele entregou para concluir a faculdade, para estar ali envolvido, e eu vi que ele foi se distanciando. E eu comecei, quando eu percebi que ele estava se distanciando, eu procurei trazer de volta, talvez da maneira errada, sabe? Porque às vezes a gente bota o eu, né? Aí vem um ciúme, mas nunca fui numa faculdade atrás dele, nunca fui de ficar na frente da faculdade esperando ele. Nunca fui. Mas tinha aquelas discussão, sabe? Aonde você está, com quem você está. Eu quero conversar. Não, não tenho tempo. Não, não dá. E nisso a gente foi se distanciando. Dentro de casa, a gente foi se distanciando a chegar de um ponto que era como se fosse duas pessoas estranhas dentro de casa. Então, quem eu tinha de apoio eram os meninos. E ele cada vez mais, crescendo mais, cada vez mais, né? Ali, conquistando o espaço. Né? Ele fala que não, mas você vai olhando assim a soberba, começou a arrogância, sabe? Aquele eu. E assim ele começou a mudar, assim, tá mais altivo, sabe? Mais arrogante. O comportamento dele mudou, Comportamento mudou, sabe? mas Mudou. continuava na igreja. Continuava na igreja, mas aí Certo. começou a sair, mas assim, já não tinha mais tempo. E eu perguntava onde estava, e com isso eu percebi que ele estava se embaraçando com as coisas desse mundo. Só que eu não sabia lidar. Uhum. Eu não sabia lidar com isso. Eu não sabia como chamar a atenção dele e dizer assim: olha, você está diferente. É. Sabe? A forma que eu chamava era no grito. Ah, tá. A forma que eu chamava era dizer assim: eu tô vendo que você tá diferente. Não, você tá me traindo, sabe? Já chegava atacando sem ter Era a certeza. forma de. Uhum. Porque, assim, pela distância, de você não ver a pessoa se aproximar mais, de você não ver a pessoa mais ter prazer de sentar, de sair com você, de estar com os filhos. Então, começou aquele clima bem difícil. Aquele casamento começou a ser todo modificado. E os filhos adolescentes, tudo percebendo, vendo, né, essa conduta. Então, muita coisa eu me segurava, e com isso eu fui vendo ele se afastar. Fui vendo ele se afastar, e aí comecei a pedir socorro. Como que eu ia ir na obra?
Porque, assim, como obreiro, a gente não podia chegar, sabe, e dizer assim, ó, tá acontecendo isso, porque eu não tinha prova. Eu não tinha como provar que estava acontecendo. Eu tinha que pedir socorro. Fui, procurei, na época, né, o meu pastor. Falei, pastor, o antes está diferente. Pastor, isso, presta atenção, me ajuda. Mas pela forma dele, muita gente nem acreditava. Disse, não, ele era um homem muito sério e dizia, não, imagina, isso é coisa da cabeça da irmã Fabiana. E não era. E eu gritava para o socorro. Os amigos, eu dizia, olha, o Anderson não está bem, ele não está bem, me ajuda. Só que eu via todo mundo se afastando. Por quê? Na medida que ele se afastava da igreja, na medida que ele se afastava dos irmãos da igreja, ele estava se ajuntando perto de pessoas diferentes. Só que eu não sabia quem era, não tinha como resolver aquela situação. E a vida foi ficando cada vez mais pior, sabe? Até que começou a vir os indícios, né? Começou a vir ali os indícios. Começa 2015, um ano muito difícil. Dia das Mães de 2015, ele sai de manhã. A gente tinha combinado de ir no shopping com as crianças. De repente, ele foi, não, vamos para casa, vou ali comprar um frango. Esse frango, ele saiu, era 10 horas da manhã, chegou na segunda. Meu E com isso Deus. começou a minha luta. Aí começou aquela luta contra o tempo, que eu queria ajudar, ver o que eu podia resolver. Mas sabe quando você não tem Não o que sabia fazer? resolver o problema, Não, estava fazendo do seu jeito e do seu jeito estava sendo do jeito errado. do jeito E errado. talvez isso irritava ou mais a continuar fazendo as coisas erradas escondida. É. E a igreja não apoiou a senhora. Não, porque eu não Porque não- contava. Sabe, tipo, sabe quando você não... Eu pedia socorro, Mas não sabia, a igreja também não não sabia sabia a que ponto estava. o que a senhora estava precisando de fato. E o que eu estava passando. Aham. Porque às vezes é aquela coisa, você tá vendo o casamento passando pelo vão dos dedos, você quer ajuda, só que ao mesmo tempo você tem medo de falar, de pedir socorro. Quando eu fui pedir, eu fui falar com o meu pastor local na época, e eu disse, ele não está bem. E ele já era Eu obreiro? já era obreiro. Eu disse, Tá. ele não está bem, me ajude. Só que eu não tinha certeza se tinha mulher, eu não tinha certeza se tinha droga. Foi depois, fui percebendo pela forma que ele As foi se atitudes afastando. dele. Pela forma que ele foi se afastando. Aí, quando eu vim dar conta de tudo, ele já estava envolvido, né, com vício. Com Tava drogas? Com drogas. É. Já estava envolvido. E chamei o pastor, falei com ele. Falei, ó, pastor, a situação é essa. Né? Na época, mãe, também a senhora é muito ciumenta. Sabe? Aí Tipo sobrou assim, tudo para a senhora. veio assim aquele peso para cima. E com isso, quando veio tudo à tona, aí o negócio foi piorando. Quando foi de setembro de 2015, dia 6 de setembro de 2015, já estava bem difícil, uma situação bem difícil. Eu fui pregando, e mesmo assim ainda pregando, ainda fazendo a obra. Continuava nos Porque altares. é onde Deus mais me movimentou. Porque acho que se eu tivesse parado, eu não tinha sobrevivido. Forças para continuar. Eu não tinha continuado. Porque o tempo que eu estava envolvida na obra era o tempo que estava me dando força. Sabe? Que mesmo eu vendo o casamento nessa situação, pedindo a Deus e buscando socorro, ao mesmo tempo estava envolvida na obra. Aquilo ali me dava força para crer que Deus estava no controle. E ele nunca parou para contar para a senhora o que estava acontecendo? Não, só se afastava. É? Só se afastava cada vez mais. E como que a senhora descobriu tudo isso? Então, quando foi nesse 2015, dia 6 de 2015, dia 6 de setembro, eu fui pregar na igreja. Eu levou uma irmã. E ela falou assim para mim, irmã Fabiana, eu vim aqui para ver você pregar, mas agora eu entendi. Por que Deus me trouxe? Eu vejo você no olho de um furacão. Aí ela disse, vai embora a parede, vai embora a porta, vai embora a janela e vai embora teto. Vai ficar só a base. Mas Deus manda te dizer assim, estou eu no controle de tudo. Eu nunca vi uma profecia se cumprir tão rápido. Tão rápido como essa. Dia 6 de setembro de 2015. Dia 7 de setembro. 6 horas da manhã ele chega em casa. Transtornado. Com a mente
não era o marido. Sabe quando você vê uma pessoa totalmente diferente, totalmente estranha, uma pessoa que quando deixa, se envolve, se embaraça com as coisas desse mundo, sabe? Não tem amor, não tem, assim, família, não consegue enxergar tudo isso. Então, ele chegou quebrando tudo, inclusive eu. Meu Deus, ele partiu para cima da senhora. Inclusive eu. E quando houve tudo isso, foi onde tudo veio à tona. Foi onde tudo veio à tona. Do jeitinho que Deus falou, que ia ficar visível, todo mundo vê. Então, eu já estava num grau bem avançado. E ali eu ainda fiquei até dezembro. Sofri, fazia vestido de noiva, tinha ateliê de noiva. E foi muitos vexames, foi muitos escândalos, vamos dizer assim. Vizinhos que chamavam a polícia. E a minha vida indo de mal a pior. De mal a pior. E eu tendo que se sustentar firme por causa dos filhos. Porque 3 adolescentes. Um de 18, o outro de 16 e o outro de 15. E você tem que mostrar para eles, filho, é o diabo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas ele está influenciado pelas coisas desse mundo. Seu pai não é isso. Né? Porque eles foram criados com carinho, com amor, com cuidado. Então, eles olhou por esse lado. E será que tudo isso foi devido a ele estar dentro da clínica cuidando de pessoas ou não? Não, não. Eu acredito, porque hoje a gente trabalha com clínica. Eu acredito, assim, que foi uns embaraços no meio, assim. Não vou pôr a culpa na faculdade, mas de muitas amizades. As influências. As influências. O levou. Muitas amizades. também Não porque- soube lidar com as portas que Deus abriu. E Entendeu? também porque não estava tão firme com Cristo, né? Olha, Porque se tivesse, será que tinha ido para esse lado? Porque antes ele não tinha mexido não, porque com a drogas. Bíblia diz assim, não, ele já foi um adicto já. Ah, ele já tinha Já, sido antes? já. Ah, então ele Ó, recaiu. eu acredito assim, que Deus, ele... A Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, eu não acredito que ele não tenha tido uma vida com Deus. Teve. Isso é eu, você, todos nós. Qualquer um, Se sim. nós não tivermos esse cuidado, né? Ah, Nós deixamos levar com os embaraços da vida. Eu havia entendido que ele não tinha tido contato com isso antes. Já, Mas já. como ele já teve, talvez foi uma recaída É que ele isso, teve. já ele Entendi. conheceu Jesus dentro de uma clínica, Sim, sim. na época quando ele era mais novo. E aí a gente ficou naquela situação bem complicada. Ele saía, ia trabalhar, começou a perder o controle das coisas, tipo, já, como veio tudo à tona, tipo, não tenho mais o que esconder, né? E com isso a perseguição em casa se tornou ainda pior, porque a gente já não tinha mais convivência nenhuma. Ele já me via como uma estranha, como alguém rival, né? Que em vez de ter sido o apoio, é como se tudo veio à tona, porque fui eu, mas era Deus tirando, porque precisava, era necessário tirar aquilo que estava. Né? A gente não entende no momento como tudo está acontecendo, é muito difícil. E nem tinha como também, né? É uma senhora situação muito esconder isso delicada. dentro da igreja. Não tinha, não. não E Deus tinha trouxe como, à tona. é. Deus trouxe. Até num ponto que, quando veio tudo à tona, o pastor conversou, eu falei para ele: eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar. Você quer ajuda, eu te ajudo. Você precisa, né, retornar tudo. Mas, assim, ainda não foi nesse tempo. Ainda não foi aí. Né? Muitas coisas aconteceram, sabe? Muitas coisas, meus filhos começaram a presenciar algumas situações, ao ponto de chegar a ter ameaça. Quando chegou a esse ponto, isso foi no comecinho de dezembro, aí a polícia, de tanto chamarem, né? Tanto chamarem, aí a delegada falou para mim assim, olha, eu não assinava protetiva, não queria assinar. Chegava lá, ela dizia, a senhora precisa assinar a protetiva. Eu dizia, eu não vou assinar. Por quê? Se eu assinasse a protetiva, ele seria cassado, né? Sim. E eu disse assim, ele não vai perder por causa de mim, porque eu sei o quanto foi sofrido, eu sei o quanto a gente batalhou, o quanto eu vi ele lutar por isso. Não, ele se embaraçou com as coisas desse mundo.
E ele não vai perder assim. Então, eu não queria que perdesse Sim. por mim. Aí, ela me deu um conselho. A delegada, na época, falou assim, então saia de perto dele. Saia de perto dele enquanto é tempo. E uma das piores decisões da minha vida foi essa. Foi quando eu precisei deixar ele. Porque se eu ficasse, algo pior poderia acontecer do jeito que, da situação que chegou. Uhum. Porque ele foi perdendo tudo. Deus foi permitindo tirar tudo. E quando isso aconteceu, eu decidi ir embora para Pernambuco. E foi algo tão assim inusitado, a fuga de ir embora, porque a gente precisava tomar uma decisão. Ele estava dentro de casa. Eu precisava sair sem ele saber para onde eu ia. Uhum. Por, por conta de muitos escândalos, de muitas situações que houve, ele achava o seguinte: eu vou arrumar uma casa, porque aqui na rua já está tendo escândalo demais, e a gente vai para outra casa. Então foi assim que Deus foi me orientando. Aí preparou as passagens, tirei o que eu pude tirar, e as coisas dele foi ficando separadas. E eu com medo, e esses 3 dias ele ficou em casa. Ele não saiu, não bebeu, não usou nada. E eu dizia, como é que eu vou sair? Deus tinha falado para mim que Deus ia segurar ele sóbrio Uhum. até a saída. Eu falei, mas como isso vai acontecer? Porque a gente fica imaginando, né? Devido, assim, à agressividade, devido Não o sabia quadro que estava, que né? ele ia fazer E se também, a soubesse, atitude dele. Aham. e se soubesse como ia lidar com tudo isso. E porque, querendo ou não, eu estava deixando ele para trás. Estava deixando ele para trás. E quando a gente saímos, eu lembro que ele falou assim para mim, aonde vai as minhas coisas? Esse era o sinal, que era a hora de sair. Na hora que ele perguntasse, orando, pedindo a Deus, na hora que ele perguntasse assim, aonde vai as minhas coisas? Aí eu ia dizer, vai no próximo caminhão. Então, o que ficou, ficou. O que eu consegui tirar, eu tirei, deixei, tinha alugado um cômodo e deixei minhas coisas para poder ir embora para Pernambuco. E assim, na hora que ele perguntou, aí eu disse assim, não, vai no próximo caminhão. Quando ele disse assim, vai no próximo caminhão, aquelas coisas ali atrás, de decoração, de casamento, de que eu fazia, né? Eu disse assim, depois eu vou dar fim a isso aí. Ele disse assim, me dá 20 conto aí, que eu chamo ali os meninos ali, eles vêm tirar tudo aí. Eu lembro que eu tinha R$ 50 na mão, e eu dei na mão dele. Eu digo, então tá bom. E aquilo foi a oportunidade que, enquanto ele foi chamar, era a hora de eu sair. E ali, juntei tudo, tinha algumas pessoas me ajudando, amigos assim mais chegados, e a gente fomos embora. E ele ficou, quando ele voltou, não tinha mais ninguém. Uma das situações mais difíceis foi eu ter que deixar para trás. De você sair e, tipo assim, eu não podia dizer, eu só liguei para a mãe dele e para o irmão dele e disse, olha, vem buscar ele, porque ele ficou. Se abandonou, eu disse, foi necessário. Porque eu tinha duas escolhas. Ou eu assinava o processo protetiva contra ele, ou então eu saía de perto dele. E a senhora ficou com a orientação da delegada. Ela disse, não, ou então você sai perto dele. Eu lembro que na época eu até falei com um pastor, né? Ele falou assim, você não vai assinar, assina logo e resolve isso. Eu disse, não é isso que eu quero. Eu prefiro abrir mão, porque eu acreditava que ele ia cair em si. E eu fui embora. Com dois dos meus meninos, e o mais velho ficou, porque estava no exército, não foi liberado. Eu fiquei 1 ano em Pernambuco. E Deus tratou comigo em Pernambuco. Para eu aprender a perdoar. A Fábia morava lá, a gente foi embora. Foi um dos anos mais difíceis, porque aí ele ficou, o irmão mais a mãe veio buscar, e Deus foi tratando com ele lá e comigo lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco passei situações bem difíceis. Terra seca, sem dinheiro. A gente chega a primeira semana, você tem apoio de todo mundo. Eu não fiquei em Caruaru, a Fábia morava em Caruaru, mas eu não fiquei lá para não ser pesada a ela. Eu fui para minha cidade natal. Primeira semana que você chega, você tem apoio de todo mundo. Só que depois você tem que se virar. E com 3 filhos, Né? né? Não é Com fácil. 2, porque o mais velho tinha ficado. 2. E a gente carregava água no poço para ganhar R$ 5 para poder comprar ovo e tomate. Eu fiquei Meu um ano Deus.
Cuscuz, ovo e tomate. 1 ano? 1 ano. Trabalhando, buscando água, enchia, pegava água de poço para a gente poder ir sobrevivendo. Só que em tudo isso, Deus estava trabalhando e tratando para me ensinar a perdoar. Para me ensinar a perdoar. Para entender que todo ser humano está sujeito a cair, está sujeito a se embaraçar com as coisas desse mundo, mas se a gente olhar com um olhar de misericórdia e entender que o mesmo Deus, que um dia teve misericórdia de mim, que um dia foi lá me resgatou, que um dia foi lá transformar a minha vida, era o mesmo Deus que tinha o poder também de transformar a vida dele, né? Enquanto isso, ele passou por percas bem difíceis, pai, mãe, se envolveu, né, com uma pessoa, e eu achava que não tinha mais jeito. Tipo assim, nós dois não imaginava a gente voltar mais. Não imaginava. Imaginava que ele ia seguir a vida dele, eu vou seguir a minha, ele aqui e eu lá. Não imaginava que a gente ia ter esse retorno. Até que um dia eu, voltando para Taubaté, Deus prepara, me traz de volta. E ele morando em Indaiatuba e eu morando em Taubaté. Aí um dia o telefone toca e é o hospital. Aí fala assim para mim, a senhora conhece o senhor Anderson, tal, assim, assim? Eu disse, conheço meu esposo. Porque até então ainda casada com ele no papel. E a gente sempre vê, né? Dentro da palavra de Deus, o que está ligado na terra está ligado no céu. Então, enquanto não fosse separado, nós, querendo ou não, ainda estava no papel, ainda era esposo. Aí a pessoa que falou, né, falou assim para mim, então você é fulana, né? Que é o nome da mulher na época. Aí eu disse, não. Ela mora com ele. Eu sou a esposa legítima. Ela disse, olha, ele tentou contra a vida dele. E o único telefone que tem dentro do bolso é desse aqui, que é o do meu filho, do caçula. E ele precisa ser transferido. E ele foi a notícia, assim que nós voltamos. A primeira coisa dele que eu soube foi isso. E foi justo ligando. Aí eu fui e falei assim, ela precisa vir para poder ele ser transferido. Aí sobrou para quem ligar? Eu. Aí eu entro em contato com a pessoa, que eu morei em Indaiatuba também, né? Conheci algumas pessoas. Entrei em contato com a pessoa e peguei o contato dela, né? E eu fui e falei, olha, você precisa ir lá no hospital que ele precisa ser transferido. A senhora foi falar com Eu ela? que tive que ligar para falar com ela. Aí ela, quem passou o telefone do meu marido? Como que você sabe o telefone dele? Eu disse, olha, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa. Você só é um brinquedo na mão do diabo para segurar ele no mundo. Mas já que você está no papel de mulher, vai lá e faz o teu papel. Ele precisa ser transferido urgente. Então vai lá. Tá certo? Porque na hora que você se converter, aí você vai encontrar o que é teu. Não o que tem dono. Só respondi isso. Nossa. Aí desliguei o telefone. E assim ela foi lá, né? Para ele ser transferido. Nesses 19 dias que houve essa ligação, eu entrei em uma campanha junto com algumas irmãs, né? Que por bondade e misericórdia do Senhor, a gente dirige trabalho de círculo de oração e a gente faz parte aí da intercessão do campo. E algumas irmãs me ajudaram. E a gente começou a orar nesse sentido, para que Deus desse livramento, para que Deus guardasse a alma dele. Porque eu nunca desisti da alma dele. Eu dizia, ele escolheu viver a vida dele, mas a alma dele eu nunca vou abrir mão. Porque um dia ele não abriu da minha. Então eu disse, não vou abrir mão da alma dele. A alma dele é importante. Sabe, a gente olha lá para trás a criação, criou meus filhos no caminho. Aí tratei com meus 3 meninos e disse assim, olha, a gente vai para Indaiatuba e a gente precisa, vocês precisam ir lá. Eu não vou na casa, eu não preciso ir lá. Ele está vivendo a vida dele, não tem problema. Mas vocês, como filho, precisam ir lá e dizer para ele o quanto a vida dele é importante, o quanto a alma dele é importante para Jesus. E assim nos programamos para ir. Eu falei, de lá eu vou para casa de um casal amigo e vocês vão ver ele. Nunca imaginei que eu ia ver ele nesse dia. Sabe quando você vai assim na direção de Deus, tratou tudo, meus meninos foi lá na casa, ele não esperava, de repente
Os 3 encontraram ele, e meus meninos começaram a falar para ele o valor da vida e dizer assim: olha o que você fez para a gente, você nos criou, você é o pai que nós conhecemos. Começou a trazer, né, para ele a importância e que a família estava ali. Mostrar a realidade. Mostrar a né? realidade e mostrar que a família estava ali, independente da escolha com que ele tivesse. Mas a alma dele era importante. Aí, quando a gente chegamos, eu estava na casa desse casal, de repente, a irmã falou assim para mim: irmã Fabiana, o irmão antes estava vindo aí. Menina, eu não sabia o que eu fazia. Sabe quando você não sabe o que faz, que você não esperava aquela situação? Eu sei que na hora que ele chegou, que ele entrou, eu só olhei assim para ele. Aí eu disse: olha, eu não vim aqui para acabar casamento de ninguém. Aí ele disse assim: casamento é um só. Ele falou isso. Casamento é um só. Aí eu disse: eu não vim aqui, eu só vim dizer uma coisa para você, Anderson. Quando o filho pródigo, ele decidiu sair de casa, o pai dele não agarrou ele. O pai dele não disse: filho, não vai. Não. Porque quando a pessoa já está com a opinião formada, não adianta bater de frente. O pai dele só entregou o que ele pediu. Agora, o retorno só depende do filho. Aí eu disse: o meu marido, ele está numa espécie de coma. Se ele vive ou morre, é Deus quem decide. Foi a única palavra que eu tive com ele nesse dia. Viemos embora. Viemos embora, foi passando o tempo, e ele para lá. E a gente sabia que estava tendo alguns problemas, mas o meu negócio era orar. E Deus me mostrava em sonho que eu tinha que limpar uma casa muito grande, muito suja. Eu dizia: mas eu sozinha, é você sozinha. E eu dizia: mas que casa é essa? E Deus mostrava aquele casarão, sabe? Todo cheio de lodo, sujo, aquelas paredes escuras. E toda vez no sonho era limpa, para poder eu encontrar um gemido, que era alguém gemendo, e era ele. E Deus dizia: é você que vai limpar. E foi passando o tempo, até que não deu certo mais ele com a pessoa lá. De repente, ele vai e manda um recado pro meu menino: fala para sua mãe que eu acordei do coma. E aí eu falei assim: meu marido, ele tá numa espécie de coma. Se ele vive ou se ele morre, é Deus quem decide. Foi isso que eu falei para ele e viemos embora. Aí continuamos, né, nossa vida. Aí foi quando, de repente, começou a surgir problema lá com ele. Aí eu entrei com divórcio. Falei assim: eu preciso estar livre, porque ele está vivendo a vida dele. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Aí eu entro com divórcio a primeira vez, ele não assina. Ele não assina. E nisso traz alguns transtornos para ele lá. E eu falei assim: não, eu preciso que assine, vou entrar com litigioso. Aí o juiz indeferiu. Aí eu lembro que eu fui falar com um pastor nosso que é advogado, ele falou assim: irmã Fabiana, põe a mão onde é Deus, não. Ele falou isso. Falou assim para mim: não põe a mão onde é Deus, não. Falei: tá bom, mas aquele tá bom, né? Foi Queria passando o resolver, tempo, queria resolver. Porque pelo menos a gente Do ficava, seu né? jeito. Aí foi passando o tempo. Aí um dia ele foi, mandou um recado pro meu menino, disse assim: avisa a sua mãe que eu acordei do coma. Aí eu: oxe, misericórdia. Pensei, né? Mas ele ficou com essa palavra gravada. Na última vez que a gente se viu, que foi quando os meninos foram conversar com ele. Sim. Porque eu disse: o meu marido está numa espécie de coma. Se ele acorda, se ele vive ou morre, é Deus quem vai decidir. De repente ele manda e diz assim: avisa a sua mãe que eu acordei do coma. Aí eu fiquei meio assim, né? Sabe, meio sem entender, né, que eu tinha falei assim: acontecido. passou. Aí, quando foi no mês de outubro, isso há 3 anos atrás, aí eu fui na casa de Isabel, na pastora Helena Raquel, eu, mais a missionária Fernanda, e mais 2 irmãs. E assim a gente ia conversando dentro do carro. E uma delas, a irmã Sandra, ela foi falar assim para mim: Fabi, por que você não está divorciada ainda? Aí eu expliquei para ela: eu não sei, o juiz indeferiu, eu dei a entrada, não deu certo. Ela disse assim: olha, eu assisto com o juiz da família em São José. Faz o seguinte: você está com toda a documentação? Eu disse: estou. Tanto digital como física? Sim. Quando voltar, não esquece de me entregar. Terça-feira você está divorciada. Simples assim, ela Sim. queria resolver para você. Ela disse assim: meu amigo vai assinar para você. Você fica livre, né, tal. Nossa, eu me senti
fomos para o Rio de Janeiro, para casa de Isabel, lá na pastora Helena. Quando nós chegamos lá, tem uma pastora que ela tá dando testemunho, tá contando sobre restauração. Sim. E ela falando de restauração, eu não queria nem saber, eu tava, na minha mente tava assim, quando for terça-feira, né? Vou tá livre. Vou estar livre já. Não, vai vacinar o divórcio, tá bom demais. Ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha. Sim. Né? Quando chega lá, e ela contando lá o testemunho, aí a missionária Fernanda foi e falou assim para mim, Fabi, se você soubesse que era isso, você não tinha vindo. Eu digo, tinha não. Falei, tinha não, mas já tô aqui, né? E ela chama todo mundo lá para frente, terminou, falou da restauração, né? Do que Deus tinha feito na vida dela, e restaurou o casamento dela, tal. Maravilha. Termina a pastora Helena, como sempre, né, bem receptiva, ela preparou lá uma mesa, onde estava a Fernanda, eu, as irmãs. Eu lembro que eu estava comendo bolo com sorvete. Já estava terminando. Na hora que nós tá comendo ali o bolo, lá vem a pregadora. Aí ela para bem perto da mesa, aí ela fala assim, não faça o que você vinha conversando no carro. Ai, meu Deus. Olhou para mim e disse, Deus está entrando no negócio. Eu fiquei sem reação. Aí a irmã foi e falou, não quero nenhum papel mais na minha mão. Aí Ela desistiu na hora. Na hora, ela disse, não quero mais nenhum papel Porque na ela minha havia mão. pedido os papéis, né? Havia pedido. Mas viu Deus falando naquele momento com a senhora. Aí a Fernanda foi e disse assim, meu Deus, não fala nada. Aí a Helena, que estava conosco, né? A irmã Helena, ela foi falar assim, isso é forte. Aí eu ainda brinquei, né? Fui e falei assim, e eu que paguei o pato. Tipo, não que eu desacreditei, não é Sim. isso. Mas sabe assim, já era 7 anos, já tinha se passado. 7 anos. Tanta batalha, de tanta luta, de tanta coisa, que você tá assim... Descrente da situação. Amém. Tipo, vou fazer o quê, né? Já, o juiz já anulou, agora vem, não é para fazer, então tá bom, Deus. Então tá bom. Fazer o quê? O que o senhor quer, eu não sei. Mas fiquei com aquela palavra. Aí viemos embora. Não dei papel nenhum. Com 20 dias depois, ele chega em casa. Ele veio. Aí ele chega em casa, 20 dias depois. Aí meu menino disse assim, mãe, o pai chegou aqui. Olha, mãe, tá daquele jeito. Tá daquele jeito. Aí eu disse a ele assim, ajeite ele. Dei comida para ele. Amanhã eu tô aí. Eu tava em Minas. Falei assim, amanhã eu tô aí. Tá bom? Quando eu volto, olhei assim para ele não me encarava muito, assim, olhava assim meio de lado, sabe? Mas assim, não... calmo. Não perguntou nada, não falou nada. Aí eu vi que ele tava precisando de ajuda, né? Eu olhei assim para ele. Aí eu tive aquele, sabe, aquela coisa assim. Olhei para ele assim, senti desprezo. E Deus viu. Deus viu e não gostou. Deus viu e não gostou. Quando eu olhei assim para ele, quis até consertar a situação. Acho que ele percebeu que eu meio que desprezei. Aí eu olhei assim para ele, preparei a coisa de comida, mas não dava muita, sabe? Não dava muita conversa. Ele também muito quieto. Aí, quando foi 20 dias que ele já estava em casa, aí ele começou a fazer um biquinho, tipo ali, trazia alguma coisa. Mas eu sempre, sabe, meia seca. Resistente. Tipo assim, dura mesmo, sem dar muita trela. Ajudava, eu disse, não vou negar, mas, tipo, quero muito papo, não. Aquela coisa assim. Aí, quando foi com 20 dias, eu comecei a passar mal. Comecei a ficar doente. De repente, comecei a sentir a boca adormecendo, como se eu tivesse com xilocaína na boca, sabe? Adormecendo no domingo. Fui pregar ainda na igreja. Falei assim, eu tô com a boca dormente. Engraçado. Falando para as irmãs. Na segunda-feira, fui dirigir o trabalho na segunda-feira de manhã na sede, como a gente sempre, né? Dirigir o trabalho e eu falei, eu tô me sentindo estranha, eu tô sentindo que a minha boca tá com xilocaína na boca, tudo. Quando foi na segunda, à tardezinha, né, Fábio? À tardezinha, começou a adormecer tudo. Aí entortou o olho, o queixo caiu aqui para baixo. Os 2 olhos virou. O que estava à esquerda vinha para a direita. Eu comecei a perder coordenação motora. Tive um princípio de AVC. Resumindo, trabalho com tantas mulheres no campo.
tantas mulheres no campo. A gente dá palestra, a gente prega em vários lugares, reunião de mulheres 500, 800 mulheres. E muitas amigas de oração de estar perto. Mas quando eu precisei, não tinha nenhuma que podia vir me cuidar de mim. Meu Deus. Deus não deixou. Quem cuidou de mim? Ele? Ele. Ele que veio cuidar? Ele que estava dentro de casa cuidando de mim. Senhor. Quem ficou tomando conta de mim dentro de casa era ele. Quebrou aquele orgulho, aquela resistência sua? Mas foi Deus. Para eu aceitar o que Deus estava falando, Deus disse: espera aí que eu vou te quebrar. Porque a senhora olha para ele com desprezo. Tipo assim, não tem ninguém aqui. Aí Deus mudou Agora, a ele que vai cuidar situação. da senhora. Deus mudou a situação. Eu tenho uso de dentadura, eu fiquei 5 dias sem conseguir tirar. E eu falei assim: eu tô me sentindo podre. Tô me sentindo podre. Quando eu disse assim que eu tava me sentindo podre, que eu sentia aquele mau cheiro, aquela coisa. Na hora que eu disse: eu tô me sentindo podre, é como se Deus chegasse pertinho de mim. E Deus dissesse assim: você tá o quê, Fabiana? Repete. Meu Por quê? Deus. Porque quando eu olhei para ele, eu pensei: tá podre. Aquele mau cheiro. Aí Deus muda o quadro, coloca eu na mesma situação e diz assim: você tá o quê, Fabiana? Tá podre? Tá nada. Você não sabe o que é isso. Na mesma hora, é como se Deus me tirou da onde eu estava e colocou naquele dia que eu desprezei. Aí o Espírito diz assim para mim, fala assim comigo: tá vendo aquela cruz? Tá vendo aquele sangue vertido naquela cruz do Calvário? Ele é tão dependente de mim quanto você é. Quem você pensa que é para desprezar aquele que eu escolhi? Meu Deus. Na hora que Deus disse isso, aí pensa, chorei. Chorei, pedindo a Deus misericórdia, né? Pedindo a Deus misericórdia de olhar a minha situação e pedindo a Deus me dar mais uma chance. Senhor, tenha misericórdia de mim. Venha cá. Mas mesmo assim, porque eu não queria que ele olhasse para mim, eu não queria que ele... Tava tudo torto. Sabe quando Deus quebra o teu orgulho? Aí Deus me dá a resposta na palavra. Em Deuteronômio 8:2. Para mostrar o que tinha no teu coração. É por isso que eu permiti os 40 anos no deserto. Deus disse: tá vendo, Fabiano, o que tem no seu coração? Orgulho. Porque era muito fácil alguém olhar para mim e dizer assim: olha, irmã Fabiana, parabéns. Olha, diante de tudo que você passou, você ainda abre a porta para esse homem. Parabéns, tu é crente, hein? E aquilo ali era como se alimentasse ou massageasse o meu ego. Esses elogios. Era como se dissesse assim: toda a vergonha que eu passei, tudo que eu passei, agora quem estava cuidando dele aí, veio para onde? Como você diz, estou por cima. É eu que estou cuidando. Aí Deus foi e me mostrou que isso não era amor, que isso não era misericórdia, era orgulho. E esse orgulho precisava sair. Aí o Senhor tratou comigo desse jeito para poder eu aceitar. Para eu aceitar o trabalhar de Deus. Aí foi onde eu pedi perdão para o Senhor, pedi misericórdia, que Deus viesse me dar, né, mais uma oportunidade para mudar. E o médico disse: ó, ela vai fazer fisioterapia, tudo vai voltar dentro de um ano e meio, por aí, vai ficar normal. Mas o Senhor, ele é tão lindo que ele nos conhece, né? Que quando Glória a gente se arrepende e reconhece, aí é onde o Senhor, ele vem. Chega, né? Chega. Que eu não fiquei muito tempo, graças a Deus, em 3 meses, o meu rosto já estava... Voltando. Voltou tudo. Glória a Deus. Voltou tudo. E eu lembro que quando foi no comecinho do ano, depois de 1 mês, 2 meses mais ou menos, ele falou assim: eu vou me cuidar para cuidar de você. Pela primeira vez eu vi ele chegar e dizer assim: eu vou me cuidar para cuidar de você. Aí entrou para a clínica, aonde um dia ele foi diretor, aonde um dia ele foi o psicólogo de lá, ele entrou como um aluno, sabe? Passou por todo o processo. Todo o processo, se recuperou. Enquanto isso, eu cuidando em casa, e Deus foi trazendo, foi restaurando a nossa vida, foi restaurando a nossa família. Aí ele hoje é psicólogo na clínica, hoje trabalha, o Senhor restaurou o ministério, trabalhamos na obra do Senhor junto. Glória a Deus. Glória a Deus.
Hoje eu sou também conselheira de dependência química, trabalho na área da codependência, ele trabalha com dependente e a gente auxilia também famílias, né? Ajudamos famílias. Para a glória de Deus, o Senhor deu o privilégio de trazer ele de volta para casa. Vemos nossos 3 filhos casar, entramos no casamento dos 3 e o Senhor restaurou. Foi 7 anos, faz 10 anos já, quer dizer, desse processo, né? Faz 3 anos e meio que ele já está em casa. Graças a Deus que o Senhor restaurou. Graças o Senhor fez a uma Deus. grande obra. E esse é o testemunho. O Senhor entrou, né? O Senhor entrou, restaurou da onde eu menos esperava. Da onde eu menos esperava. Hoje, eu posso dizer, eu vivo a glória da segunda casa. Hoje é diferente. A nossa convivência hoje é diferente. Hoje a gente somos cúmplices, somos amigos, nós dá risada, nós conversa, eu entendo, sentamos, conversamos os assuntos que é na área dele. Hoje nós temos, sabe, aquela cumplicidade, é eu e ele. É que nem eu digo assim, é você cuidando de mim, eu cuidando de você. Então os dois vivem um para o outro hoje. E agora estamos aí vendo a nossa família crescer, a nossa primeira netinha. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. Tem sido aí um homem abençoado. Tem aí uma trajetória com Deus. Experiências, né, marcantes. Hoje ajuda muitas famílias, né, graças a Deus. E é isso, o Senhor faz. Então eu imaginava que não tinha mais jeito, né, que tinha se encerrado tudo ali. Quer dizer, Satanás projetou, né, a derrota, o fim de uma aliança. Mas aquele que Deus assina, aquele que Deus une, o Senhor, ele é fiel para restaurar, reconstruir. É fácil reconstruir? Não é. Não é. Os primeiros anos, o primeiro ano, não é. Não adianta a gente dizer assim, é 1000 maravilhas. Não é. Você vai se adaptar, porque tem muitas marcas. Então, você precisa lidar com as marcas, ser curado das marcas, se levantar, reconhecer, perdoar para reconstruir. Porque se a gente não for curado, volta tudo de novo. E se não tiver essa ordem, não consegue, né? Não viver consegue. o sobrenatural. Não consegue. Glória Não a consegue. Deus. Agora, quando você reconhece que Deus, ele entra e você está disposta, porque a gente decide, né? Isso. A decisão, Está nas perdão é nossas decisão. mãos. Isso. Então, eu decidi perdoar. Eu decidi deixar Deus entrar. Eu decidi aceitar. Porque Deus, ele nos dá a oportunidade. Você não quer, ó, tá aqui, o propósito que eu tenho com vocês é esse. Eu tenho uma obra na vida de vocês. Mas qual é a sua decisão? Então, eu decidi perdoar, decidimos nos unir e reconstruir a nossa história. Para a glória de Deus, hoje, nós vivemos a glória da segunda casa. Glória Em nome a Deus. de Jesus. Amém? Esse é o seu testemunho. Esse é o meu testemunho. E que testemunho lindo é esse? Amém. Parabéns, Fabi. Amém. Que Jesus continue no controle dessa família aí, Amém. restaurando, para que através da vida de vocês dois, outras vidas, outros casamentos sejam restaurados, né? Amém. Só fala com propriedade quem passa por diversas situações e processos. Só tem autoridade para falar naquilo que você vence. Quando não vence, não tem autoridade nenhuma, né? Não tem, é verdade. Então, se Deus permitiu, né? Porque também existe uma permissão aí, né? É. E Deus, ele respeita as nossas decisões, mas ele permite. A vontade dele, muitas vezes, não é a nossa vontade, porque a dele tem que ser melhor, tem que ser superior, porque a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não é? Verdade. E ele permite, e permitindo tudo isso, para dar volta por cima, ele quebra. Quebra o Ai, orgulho. gente, o vaso na mão dele, É. né? Para que haja essa restituição e para a única afinidade o nome dele ser glorificado. Porque é muito fácil, né, a gente pregar sobre perdão. É muito fácil. Olha, peguei muito sobre perdão, mas eu vou lhe dizer uma coisa, depois que a gente vive o perdão e decide, é diferente. Perdoar não é fácil, né? É libertador. É libertador, mas não é simples. É simples falar. Mas, Mas quando chega a sua vez de liberar o perdão, é meio complicado. Mas quando você entende que o perdão, ele te traz alívio, né? Ele te dá a chance de você ter uma vida plena,
a qual você não sabia que poderia ter, você sai perdoando todo mundo para ter essa plenitude. É verdade, é verdade. Né? Então, E está em paz, né? Um casamento restaurado para a glória de Amém. Deus, né? Que é Deus, para que Deus a glória continue de Deus. honrando a sua fé, honrando a fé do presbítero. Amém. E dando graça a essa família maravilhosa, Amém. tá bom? Amém. Eu gostaria muito, quero muito que a senhora faça uma oração, Amém. liberando aí uma palavra abençoadora na vida de centenas e milhares de pessoas que estão conosco aqui conectados. Irmã Fabi, antes de nós encerrarmos e a senhora orar para esse público que já está esperando esse momento tão sublime, que é a oração, eu gostaria de fazer uma pergunta, senhora. Posso? Claro. Hoje, vendo a senhora uma mulher transformada, restaurada pela bondade e graça de Deus, passou por esse processo, né, dessa doença, enfermidade, que quem olha, de fato, não imagina que a senhora passou por isso. O que a senhora hoje, sendo essa mulher preparada, pronta, diria para aquela Fabiana, cheia de prepotência, de orgulho, de revolta, que não queria de hipótese alguma liberar perdão, voltar atrás, porque a senhora abandona ele e vai embora. Hoje, a senhora com essa maturidade, o que a senhora diria para ela? Eu diria para essa Fabiana, mude de atitude. E a atitude começa em casa. Como? Ressignificando. Analisando os fatos, respirando, pedindo equilíbrio ao Senhor. Pedindo a Deus, Senhor, me dá graça, me dá equilíbrio, me dá a palavra certa para que eu possa contornar, seja qual seja a situação, mas eu possa lidar com ela com sabedoria. Porque quando a gente pede a sabedoria de Deus, o Senhor vai nos dar a direção certinha. Porque quando nós agimos por impulso, tomamos decisões precipitadas, falamos o que não devemos falar. Mas quando nós respiramos, buscamos em Deus, diante de uma circunstância ou de uma situação dessa, e dizer, Senhor, não é eu, mas eu quero que a tua graça, que o teu olhar em mim possa me direcionar para que eu possa ver o meu casamento ser restaurado, ser a minha família transformada, a minha família edificada, porque eu quero ser uma mulher que edifica a minha casa e a minha família no Senhor Jesus. Então, para mudar, é necessário se posicionar. E esse posicionamento é de quem quer uma casa e uma família restaurada em Cristo. Oh, maravilha! Amém. Coisa linda! Amém. Pura verdade, boa sua resposta. Amém. Pode orar, amada, em nome Vamos de Jesus. orar. Vou orar por você. Quem sabe você está vivendo essa situação e muitas vezes estava igual eu estava, não sem saber o que fazer, sem ter como agir, muitas vezes agindo no grito, achando que dessa forma ia chamar a atenção ou ia resolver alguma coisa. Mas nesse momento, eu convido você, coloca diante do altar do Senhor, coloca a tua vida, a tua história, tua aliança, coloca a tua família diante do Senhor, porque é o mesmo Deus que restaurou a minha casa, que restaurou a minha aliança, que restaurou a minha família, que hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Estamos debaixo de uma promessa, debaixo da mão potente do Senhor. E esse mesmo Deus é aquele que vai ao teu encontro, nessa tarde, nessa manhã, na hora que você estiver vendo. É o mesmo Deus que muda a tua história. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero levar o meu pensamento até o trono da graça e apresentar, Senhor amado, cada família que está nesse momento, Senhor, ouvindo esse testemunho, ouvindo, Senhor amado, que o Senhor é aquele que entra aonde, Senhor amado, o homem não pode entrar. Deus, é no nome poderoso de Jesus Cristo. Alcance essa família nesta hora. Alcance essa aliança. Senhor, vai quebrando todo o jugo. Vai quebrando, Senhor, todas as barreiras, todos os impedimentos, Senhor. Meu Deus, vai tirando todo o laço contrário, meu Pai, sobre essa casa, sobre esse casamento, sobre essa família. Senhor, restaura essa aliança, restaura o amor. Traga, meu Deus, de novo essa cumprimento
cumplicidade, esse companheirismo, Senhor. Meu Deus, é no teu nome que eu te peço nessa hora. Toma cada uma das tuas filhas às tuas mãos, dos teus filhos, Senhor, e restaura. Meu Deus, o teu nome é milagre, o teu nome é poder, o teu nome é restauração, o teu nome é vitória. E é no nome de Jesus que nós declaramos, Senhor, nesta hora, Pai, a vitória, a restauração, que esse casamento, Senhor, possa viver cada vez mais dias felizes, como hoje eu declaro, Senhor, que eu vivo a glória da segunda casa e o teu nome é glorificado na minha história, na minha casa e no meu casamento. Assim seja na vida de cada um, para a glória e louvor do teu nome, é o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta tão grande vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue iluminando a sua casa, a sua vida, Amém. tá bom, irmã Fabi? Foi uma honra, um prazer muito grande mesmo tê-la, Amém. senhora, hoje nesse dia comigo, juntamente com a irmã Fábia, que é Fábia e Fabiana. Amém. Isso. Passamos um dia lindo juntas aqui, falando daquilo que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Amém. Confesso que eu já estou com saudades, tá bom? Saudade. Assim como a Fábia entrou, a senhora também entrou aqui no meu coração. Amém. Tá bom? Amém. Muito carinho, leva paz a todas as outras irmãs que vai nos ouvir também. Querendo o Senhor, preparará um outro momento, um outro encontro para juntas poder aqui também falar um pouco mais daquilo que só os céus pode fazer nas nossas vidas, tá? Amém. Parabéns por não desistir dos teus sonhos e dos teus objetivos, né? Amém. Que Minha Deus gratidão a todos. Amém, Deus querida. abençoe. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a você que esteve comigo até nesse momento e recebeu uma porção aí também na tua casa. Que essa graça, esse amor, essa bênção cheguem até você e que você sinta também essa presença surreal que sentimos aqui neste momento em que ouvimos esse grande testemunho de restauração. Servimos um Deus que restitui. O mundo diz que não tem jeito. Alguns amigos que parecem ser bons amigos dizem assim: se eu fosse você, eu desistia, porque não é eles, né? Por isso que eles dizem assim, se eu fosse. Mas quando nós confiamos que temos um Deus que não perde o controle de nada, ele vai entrar e age. E ele age com uma especialidade, com maestria que só ele sabe fazer. Eu termino esse podcast com meu coração assim cheio de alegria, reverberando gratidão por esse eterno Deus que faz por mim, faz por você, faz por todos nós, todos os dias, aquilo que nós não somos capazes de fazer. Porque enquanto eu confio, esse eterno Deus faz. Recebam todos vocês o meu carinho, o meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.